Olá, pessoal. Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa Contexto, falando da palavra de Deus, falando da Bíblia. O nosso objetivo com essa live toda segunda-feira é falar da palavra de Deus, é falar de Bíblia, é falar de compreendermos que a Bíblia ela não é uma forma de nós pegarmos um texto isolado e por através desse texto isolado nós direcionarmos ou vivenciarmos ou vivermos uma doutrina, mas sim diante de todo um contexto. Por isso o nome contexto. Contexto significa tudo aquilo que está em torno daquela coisa principal que me foi lançada, né? Hoje, eu estando aqui, nesse momento, falando com você no Instagram, qual é o contexto disso? Você estava passando no Instagram, viu que eu estava online, que eu estava falando aqui e você entrou. Ou daqui a pouco você recebeu um convite. Mas para que tudo isso acontecesse, eu primeiro tive que acessar o Instagram, isso é o contexto. Eu acessar o Instagram, eu preparar uma palavra para nós falarmos, tudo isso. É todo um entorno. Então, queridos, importante a gente estar junto nesses dias para falar de Bíblia, falar da palavra de Deus, que é a única coisa que pode nos direcionar para um tempo novo na nossa vida. Não adianta nós pensarmos que o poder da nossa ação, o poder da nossa retórica, o poder do nosso pensamento podem nos fazer melhores. Não. O que pode transformar o dia de dificuldade que eu vivo é quanto eu tenho da palavra de Deus dentro de mim. O quanto eu tenho de Deus dentro de mim. E isso a gente deixou bem claro no último programa. Mas primeiro, eu quero orar com vocês, eu quero abençoar esse momento e pedir para que o Senhor esteja conosco nessa noite, que no nosso programa Contexto nós vamos estar falando sobre meditação. O que é meditação? O que é meditar na palavra de Deus? E é óbvio, porque a gente fala de Bíblia, que a gente está falando de meditar na Bíblia. Alguém dá um ok aí se o áudio tá bom, a imagem eu sei que tá legal, mas o áudio, se tá bem, por favor, nos fale aí. Pai, nós queremos abençoar cada um que vai assistir esse programa, aqueles que estão online, aqueles que estão, Senhor, posteriormente vendo esse vídeo, Senhor. Tudo isso, Senhor, nós temos colocado diante de Ti para que Teu nome, Senhor, seja honrado e que Teu nome cresça na vida de cada um de nós. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, Gilcinho. Obrigado, Vivi. Queridos, meditação. Vamos pensar o que é meditação. Todas as vezes que a gente ouve meditação, a gente lembra daquele pensamento, né, de meditação por através do yoga, por através de pensamentos orientais. Não, queridos. Meditação é estudar ou pensar em algo que me foi expresso por através da escrita, né? Por através de uma visualização. Eu posso meditar, por exemplo, na natureza. Eu contemplar a beleza da natureza e começar a ver o grande Deus que criou a natureza. Eu posso meditar nisso. Eu posso meditar e aí, quando a gente começa a falar, vem recordações na nossa mente de algumas coisas. Um tempo atrás a gente estava num encontro com Deus, a gente estava falando de Deus de uma forma especial sobre algumas características e atributos de Deus, e eu estava fazendo um vídeo e eu fui para a janela do lugar onde a gente estava e eu comecei a observar o vento e eu comecei a filmar o vento. E quando eu comecei a filmar o vento, parece que a voz audível de Deus começou a falar da beleza de tudo aquilo que eu estava filmando,
conectado com aquele momento que as pessoas estavam recebendo daquele encontro com Deus. E ali eu comecei a meditar, eu comecei a estudar, eu comecei a pensar na grandiosidade e na beleza do Deus que nós temos. Um Deus, né? Eu tenho falado bastante sobre esse texto e eu falei na semana passada como a Bíblia ela chegou até nós, como ela foi feita no sentido de que ela era um conjunto, eram vários livros de vários autores inspirados por Deus, mas que todos esses autores, em um determinado momento, pela necessidade que havia daqueles que estavam começando a ter uma vida maior perto de Deus e uma compreensão, e aí também nós temos que entender a questão da própria cultura, que começou a mudar de um tempo para o outro, a escrita, ela começou a se tornar mais popular, e que daí lá no século XV, um homem inspirado por Deus disse, cara, não é só para aqueles que são religiosos a Bíblia é para todos. E de uma forma especial, ele pegou e traduziu a Bíblia da língua que era só dos eruditos, que era só dos pais, entre aspas, da igreja, dos padres e dos sacerdotes, e permitiu que todas as pessoas pudessem ler. E posteriormente, um outro homem inspirado por Deus dividiu a Bíblia em capítulos, e um outro homem inspirado por Deus dividiu a Bíblia em versículos. Então, a Bíblia que nós temos hoje é um compilado de vários livros que no decorrer dos anos Deus foi permitindo que nós tivéssemos acesso a ela, e hoje nós temos acesso à Bíblia. E eu não tenho medo nenhum de dizer e falar bem declarado. A Bíblia é a única forma que a cultura atual de tanto conhecimento, de tanta sabedoria, de tantos pensamentos variados, de tantas opiniões, ela é a única forma de nós não nos enganarmos quando a palavra nos declara isso, que o amor de muitos vai esfriar, mas de um remanescente, um povo que vai estar firme no tempo do fim, ele vai entender o tempo que ele vai estar vivendo. Por quê? Porque ele lendo a palavra, ele conhecendo a palavra, ele observa o tempo e as estações que ele está vivendo. Não adianta muito nós pegarmos e enfeitarmos muito a questão e dizermos, nós temos uma revelação especial sobre determinada coisa. A Escritura atesta isso que eu estou falando? A Escritura mostra isso que eu estou falando? Então, é por através da Bíblia que nós começamos a ter um pensamento diferente sobre qualquer assunto do nosso dia a dia. Romanos, no capítulo 12, por exemplo, se você quiser, você pode abrir, ele diz que nós temos que transformar a nossa forma de pensar, nós temos que transformar o nosso jeito de entender as coisas e ter um raciocínio, isso é uma forma que a gente pode ler aquele texto, de Deus em nós. O que significa isso? A própria palavra de Deus estando em nós. E eu falava no nosso programa anterior que nós temos que decorar alguns textos. E o texto mais importante que a gente tem que decorar, gente, é Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Mediante a esse texto, nós compreendemos o todo. A lei e os profetas se cumprem nesse texto. A própria palavra escatológica, a escatologia, o tempo do fim, se completa nesse texto. E nessa noite que eu estou falando sobre meditação, nada melhor do que a gente começar meditando nesse texto. Meditação, então, é estudar. Eu anotei aqui um termo até que um autor usa, é como se eu pegasse e saboreasse uma comida.
É tipo aquele doce gostoso que a Márcia fez para mim, e aí eu pego uma colherada e quando eu boto aquela colher na boca daquele doce gostoso que ela fez para mim, eu não engulo ele imediatamente. Porque não tem graça você pegar um doce e você já comer loucamente. Não, você come com sabor, pegando as nuances daquela receita que foi feita, e aí você consegue entender melhor como aquele doce foi feito. É assim, a palavra nós temos que pegar e como que comer ela e saborear. Mas a melhor forma de nós definirmos a meditação não é só essa questão da gente tá pegando a palavra e apreciando, mas é como se nós pegássemos e nós comêssemos e depois disso nós começássemos a imaginar o quanto aquilo está nos fazendo bem. A palavra de Deus, ela é algo que nós não temos que ter só como um guia. É interessante isso que a gente vai pensar agora. Quando nós lemos a palavra e estabelecemos ela só como um guia de estatutos, diretrizes e leis, eu tenho uma probabilidade de transformar aquilo que eu leio em uma doutrina, em algo rígido, em algo que, para mim, vai se tornar uma espécie de absoluto. E todo absoluto ele é perigoso. Por exemplo, vamos entender isso que eu estou falando. Nós estamos falando sobre meditar na palavra. Quando eu leio o texto de Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo. Mundo. Tá, mas mundo, terra? Mundo, sistema? Mundo, ser humano? E aí eu começo a pensar. É um todo, o mundo como um todo, cosmos, criação de Deus. Quando eu entendo que Deus amou o mundo, o todo, não só os seres humanos, mas ele amou a criação por inteiro. E aí a gente pode pegar Gênesis 1, né, e ver como foi a criação. E criou Deus, os animais, coisa e tal, aí a gente entende que ele amou o mundo, ele amou todas as coisas. E aí a continuação do texto diz assim, ó, de tal maneira. Esse tal maneira, querido, pega o ladrão da cruz e absolve ele em menos de uma frase completa, porque Jesus diz àquele homem que estava na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas a menção daquele homem não foi uma menção de uma frase de arrependimento, não foi uma menção de uma frase de qualquer coisa. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim. Nesse gesto, esse homem foi amado de tal maneira, não por aquilo que ele era, mas por aquilo que ele se transformou naquele momento. E cada um de nós, quando meditamos na palavra, nós temos que pegar a palavra, né? Eu tinha um irmão, mais ou menos ali em 1989, 90, um pouquinho mais adiante, foi 92 por ali. E ele dizia o seguinte: tem muito crente que é crente pá. Crente pá é que pega a pá, ó, é pra ti. Mas tem pouco crente inchado. O que é o crente inchado? É aquele que puxa para ele. Quando eu estou meditando num texto, eu tenho que ter o temor no Deus Todo-Poderoso de não olhar aquilo como uma lei que vai me condenar, mas sim uma espécie de forma para que eu me torne alguém melhor. Então, por exemplo, vamos meditar num texto bem rapidinho. Eu tinha preparado outra coisa, mas vamos pensar aqui num texto bem rápido aqui, sem tomar muito tempo daquilo que eu já tinha preparado. O apóstolo Pedro, ele fala bem assim, ó, lá no capítulo 3.
Semelhantemente, vós, esposas, estejais submissas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedece à palavra, possam, sem palavras, ser ganhos pelo comportamento de suas esposas. Aí ninguém gosta do texto, porque diz que a mulher tem que ser submissa. Mas se eu for analisar o texto, está dizendo que essa mulher, não é o fato dela se submeter ao marido a toda a besteira que o marido diz, não. Ele está sendo transformado por um testemunho tão tremendo que essa esposa dá, que o coração dele muda. Então, quando eu medito, porque Deus amou o mundo de tal maneira, eu estou dizendo que esse Deus, ele quer que toda a terra, que toda a criação, que tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que veio dele, para ele, seja transformado por através do quê? Do amor que Jesus deu, morrendo por nós numa cruz, entendendo que ele, sendo divindade, pega e se coloca na posição de um homem. Para que mais humilhação que isso, gente? O homem, a carne, ela é degradável. Ela é algo que, se a gente bate a mão ali, dói. Uma divindade se permitiu doer-se. Uma divindade se permitiu andar no pó que as estradas tinham, porque vamos entender, nós estamos falando, 2000 e poucos anos atrás. Ele permitiu daqui a pouco que ele sentiu fome, tem um texto que fala que ele sentiu fome, ele teve todas essas coisas, uma divindade se permitiu isso. Para quê? Para demonstrar amor para que todos nós fôssemos salvos. Então, quando eu estou lendo, quando eu estou pensando em meditar, eu estou pensando em parar e pensar naquilo que eu estou lendo. Porque nós estamos falando especificamente, e principalmente sobre Bíblia. E é interessante eu salientar uma coisa, queridos. Nós, como igreja, Ministério Cristão Fé e Vida, ele tem um objetivo. O nosso objetivo é que o texto lá de Mateus, no capítulo 21, se cumpra no nosso meio. E esse lugar será chamado de casa de oração. E eu até procurei aqui, hoje, no final da tarde, procurei uma frase que eu tinha anotado há um tempo atrás, mas infelizmente eu não anotei o autor da frase. E até poderia ter procurado, esqueci de procurar, mas a frase é interessante. Nós podemos querer ser uma casa de oração, mas nós temos que entender que a igreja do Senhor foi chamada para ser casa de oração. A igreja, eu junto com você. Isso é igreja. Igreja é a comunhão dos santos. É nós estarmos juntos. É nós compartilharmos do pão. É chegar aquela pessoa que um dia a gente estava no comércio e ela nos atendeu mal e ela entra na nossa igreja. E a gente olha ela e diz assim, mas é fulano. E aí, no meio daquilo ali, no final do culto, eu vou e falo com aquela pessoa e digo, que legal você está aqui conosco. E ali a gente começa a ter uma conversa e eu descubro que aquela pessoa tem uma necessidade que eu posso ajudar ela. Isso é igreja. Isso é igreja. Igreja do Senhor foi chamada para ser casa de oração. Sala de oração é só o espaço físico. Igreja é a comunhão dos santos. Então, quando eu estou falando de meditação, eu estou puxando cada um de nós para entender, e esse programa ele tem esse objetivo, que a igreja comece a ter uma cultura de compreensão daquilo que é o chamado dela. Qual é o chamado da igreja nesse tempo? Ter comunhão em oração. Mas para que eu tenha comunhão nesse tempo, ou tenha nesse tempo uma comunhão, e essa comunhão gere uma oração,
eu tenho que entender que um dos requisitos mais básicos para se viver é a palavra de Deus, para se viver em sociedade. É a palavra de Deus. É a forma como o Senhor nos deixou a palavra. Eu anotei aqui que essa palavra meditação, ela vem de uma raiz que deriva a palavra meditar, medir, médico. Médico, pastor? Sim, queridos. Porque quando eu começo a pensar em algo, eu encontro soluções. As primeiras pessoas que tiveram esse nome de médico eram pessoas que tentavam entender as doenças que existiam. Eu estou falando aqui num tempo que não existia ciência do jeito que a gente vê hoje, querido. Então, quando eu medito, eu começo a compreender uma forma melhor de viver, eu compreendo uma forma melhor de estabelecer relacionamentos, eu compreendo uma forma melhor de curar o meu próprio ser. Ler Provérbios, querido, é rico em mudança de atitude em vários aspectos da nossa vida. Eu quero ler com vocês uma coisa muito interessante que quando eu estava preparando esse pensamento sobre meditação me veio, que está lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4, e o versículo 16, versículo 14. Olha só que interessante, sobre Jesus. E Jesus retornou para a Galiléia no poder do Espírito, e ali sua fama correu por toda a região ao redor. E ele ensinava nas suas sinagogas, sendo glorificado por todos. O que é sinagoga? É o templo que os judeus usam para irem fazer suas orações. Tá? E aí o versículo 16 diz assim: e ele chegou em Nazaré, onde fora criado. E segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga no dia de sábado e levantou-se para ler o texto. Opa! Aqui eu começo a dar um pensamento para você, o que é meditar, querido. Vamos pegar Jesus. Não tinha Bíblia. Eram manuscritos dos velhos profetas, da própria Torá, os 5 livros, que estavam única e exclusivamente nas sinagogas. Não tinha manuscrito para todo mundo. Não dava tipo assim que nem a gente faz hoje. Aí eu vou lá na livraria e vou comprar uma Bíblia. Aí eu vou lá na livraria e vou comprar uma Bíblia, e eu tenho mostrado esse conjunto aqui que eu tenho, esse manual do N.T. Wright que eu uso, que eu falei que o pastor Marcos Davi e a pastora Bruna me deram, que é um livreto, esse livreto, aquela coleção que fica aparecendo lá atrás, que aparece lá também, de todo o Novo Testamento, que é o quê? A interpretação desse teólogo sobre os textos da Bíblia. E aí, por exemplo, você vai pegar aqui, deixa eu ver qual é esse aqui. Esse aqui é sobre a carta de Tiago, que eu estava lendo aqui um pouquinho sobre isso. Aí vai ter o capítulo e o versículo e a versão do autor sobre o que esse texto quer dizer. É fácil hoje em dia. Mas aí tu imagina nesse tempo de Jesus, que ele tinha que se deslocar a uma sinagoga, chegar lá, e aí a pessoa pegava o livro e lia. Não é todo mundo que lia. Era uma pessoa que era escolhida para ler aquele texto naquele dia. E aí ele lia um texto e todos que estavam na sinagoga ouviam aquele texto. E aí o povo parava e ficava escutando com atenção aquele texto para quê? Para ele ficar pensando naquele texto que eles tinham lido das Escrituras Sagradas. Eu fico impressionado. Hoje nós temos a nossa Bíblia aí nesse celular que a gente está na mão. Há muito tempo atrás não havia. Era difícil ter uma Bíblia. Mas é mais interessante ainda um povo
uma situação muito interessante que eu ouvi esses dias. Era proibido a Bíblia no país dessas pessoas. E o pastor, ele foi e chamou a congregação, e ele tinha uma Bíblia. E ele rasgou a Bíblia dele, tirou uma página de cada Bíblia e deu para cada discípulo. Se tu for pego com a Bíblia, tu é preso e pode ser até executado em um determinado país. Agora eu não lembro. Eu postei isso no Instagram, mas agora a minha memória não está lembrando exatamente que país é esse. Depois até posso colocar lá no grupo da igreja que país é esse. E aí os irmãos, eles pegaram, então, leram o texto e sumiram com o texto. E aí eles se reuniam à noite, muitas vezes. E aí o pastor dizia assim: o irmão que leu Lucas, capítulo 4, versículo 16, aquelas pessoas amavam tanto que eles tinham decorado a Bíblia e eles recitavam o texto bíblico. Aqui Jesus, ele está na mesma situação, ele está num momento e ele vai, diz ali que era costume dele, ele vai ler o texto. E quando ele vai ler o texto, diz assim no versículo 17: e ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e tendo aberto o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, e ele enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar a libertação aos cativos e a restauração e dar vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. E ele, fechando o livro, deu novamente ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos estavam fitos nele dentro daquela sinagoga. E ele começou a dizer: nesse dia cumpriu-se a escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e maravilhavam-se de sua palavra, o que procedia da sua boca, e eles diziam: não é este o filho do José? Queridos, eu quero que você entenda que as pessoas, quando elas ouviram Jesus dizendo: está se cumprindo a palavra em mim, é porque eles já conheciam a palavra que dizia que o Messias, o Cristo, viria e por através dele haveria libertação. Mas como é que as pessoas iriam? E se você for ler todo o texto, você vai ver que eles pegaram e saíram atrás dele, quiseram matar ele porque ele estava dizendo que ele era filho de Deus. Como é que eles entenderam isso? Se eles não conhecessem a Bíblia. O nosso problema no mundo atual que vivemos, querido, é que nós sabemos que existe uma Bíblia, nós sabemos que ela é a palavra de Deus, mas nós não meditamos, nós não estudamos a palavra, nós não paramos e tomamos a palavra como um texto que seja vida para nós e que mude o nosso dia. Então, quando eu estou falando que nós queremos, como igreja, ser uma casa de oração, jamais nós seremos uma casa de oração se primeiro nós não conhecemos as Escrituras. Não adianta uma pessoa querer orar e não entender que a palavra está direcionando ela para determinada coisa. Quando Jesus ele fala ali em Mateus capítulo 6 sobre oração, vamos achar lá, é bem interessante também. Ele diz assim, Mateus capítulo 6, a pastora Márcia pregou isso aqui em Santo Ângelo, uma parte disso ela falou. E no versículo 7 diz assim: mas orando não usei de vã repetições, como fazem os pagãos, pois pensando que por muito falarem, serão ouvidos. Bom, o que Jesus estava querendo dizer aqui? Não vos assemelhais a eles, pois vosso Pai sabe que tendes necessidades antes mesmo que vocês os peçam. É porque ele está dizendo, querido, que se eu entendo e eu pego a palavra e eu começo a meditar na palavra, eu começo a compreender o que significa o que Deus me amou de tal maneira, eu vou entender que no momento mais difícil da minha vida, no momento de maior problema na minha vida, no momento de maior pressão na minha vida, é só esse Cristo que pode mudar a minha história e pode me salvar. E pode fazer com que o meu momento tão difícil que eu estou vivendo, ele se torne ainda um motivo de aprendizado para mim. Isso é escritura, querido.
Isso é palavra de Deus. Então eu anotei aqui uma coisa importante. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos estudar a palavra. Nós precisamos saborear, meditar a Escritura. Nós precisamos ter tempo para isso, querido. Na correria do dia a dia que vivemos, é difícil. Na correria do dia a dia que nós vivemos, nós não guardamos tempo. A meditação da palavra vai nos fazer sermos pessoas melhores. Se você pegar Provérbios, querido, e você verificar lá que Provérbios tem 31 capítulos. E quando eu olho o mês da forma que ele foi colocado no calendário que nós temos, o mês geralmente, né, não ser fevereiro, ele tem 30 ou 31 dias. Uma forma de meditar legal a palavra é pegar Provérbios e ler um provérbio por dia. A gente já fez isso. E pensar. Olha isso aqui, queridos, ó. Provérbios 1. Se a gente parar e pensar nisso aqui, ó. Provérbio de Salomão, o filho de Davi, o rei de Israel. Para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras de entendimento, para receber instrução da sabedoria, da justiça, do juízo e da equidade, para dar sutileza aos simples e aos jovens conhecimento e discrição. Aí a gente diz assim, pastor, mas que palavra complicada. Eu expliquei aqui semana passada que existem Bíblias hoje em várias versões. Bíblias como essa aqui, que é uma King James. Existem uma nova tradução hoje. Existe também, querido, a Bíblia na linguagem de hoje. Uma irmã aquele dia estava falando que é muito boa essa tradução, que vai dar uma compreensão melhor. Mas aí o que eu faço com isso? Eu paro e penso. Primeira coisa, quando eu for ler a Bíblia, é tipo assim, 4 itens para nós lermos a Bíblia. Primeiro, quando eu for ler a Bíblia, ou todo dia, quando eu acordar, eu devo fazer uma oração. Que tudo aquilo que eu for ler, o Espírito Santo de Deus me deu discernimento. E às vezes a gente está num lugar, na fila do banco, e daqui a pouco a gente pega o celular para ver o Instagram, porque hoje em dia, né, quando a gente está parado, a gente está rolando no Instagram. Não é mais tanto no Face, agora é no Instagram, né? E aí fica rodando ali e aparece um texto da Bíblia. E quando eu leio aquele texto, porque eu orei para que o Espírito Santo me desse discernimento, Deus começa a falar comigo. Aquele texto começa a tocar o meu coração. Essa semana eu tive um momento em que Deus falou comigo em Isaías capítulo 55. E aí ontem, quando a pastora Márcia estava pregando, ela falou desse texto também. E ele diz assim, ó todo o que está com sede, vinde às águas. E o que não tem dinheiro, vinde vós, e comprai e comei, sim, vinde, comprai vinho e leite sem dinheiro e sem preço. Uau, o que significa isso, pastor? Para mim, naquele momento, eu compreendi que Deus estava me mostrando o amor dele, o cuidado dele, que é por através da graça dele, da forma tremenda que ele tem de nos cuidar, que ele estava suprindo algumas necessidades que eu estava me propondo, estava pensando, estava colocando, e não eram
necessidades financeiras, porque necessidades financeiras eu compreendo por através da Escritura que Deus tem nos dado aquilo que nós precisamos, o suficiente, não nos falta nada. Mas eu precisava de uma palavra que Deus encaixasse no meu cotidiano, no meu momento cotidiano, e me veio essa. Me veio essa palavra. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vou meditar, ou no meu dia, em tudo aquilo que eu vou viver, porque eu falei, né? A meditação não é só pela Escritura, mas eu quero basear mais aqui por através da Escritura. Eu posso meditar no meu cotidiano, eu posso meditar até no passarinho que está ali na frente de casa e tem uma pocinha d'água e ele vai ali e toma daquela água e eu vejo, puxa, Deus cuida dele em todos os momentos. Eu tenho uma goiabeira aqui em casa que eu e a Márcia não comemos goiabas. Na verdade, nós deixamos para os passarinhos comer as goiabas. E é muito legal, gente, porque a maioria das goiabas lá do topo, as mais lindas, as goiabas maiores, elas todas estão ocas. Os passarinhos vão lá e comem. E eu me sinto feliz por entender que a palavra está se cumprindo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes colocai diante de Deus toda a vossa necessidade. Porque Deus supre o passarinho que está lá na tua goiabeira, Miguel. Como é que ele não vai te suprir? Isso é meditar. Isso é compreender. Senhor, que eu possa entender o que está acontecendo. Eu quero ter um discernimento, que o Espírito Santo me dê discernimento sobre tudo que eu vou ler, que eu vou viver. Um segundo ponto, e eu estou falando principalmente de Bíblia, né? Ler com calma. Não é tipo o que a gente lê, às vezes, loucamente e corridamente. Não, é ler com calma. É ler pausadamente. É cuidar os pontos e as vírgulas. Mas é compreender também uma coisa, que eu ensinei na semana passada. A Bíblia está dividida em capítulos e versículos. Mas no original, ela não tem essa divisão. Se você for ler o Novo Testamento, entenda que são livros separados. Então, existe um início e um fim, né? Mateus conta o relato dele. Marcos conta o relato dele. João conta o relato dele. Mas Lucas, não. Lucas, ele conta a história de Lucas e Atos dos Apóstolos é junto. Então, quando eu for ler Lucas, eu posso ler a história de um Cristo que veio, que salvou o mundo e que ele sobe e ascende diante de Deus, mas logo após ele diz, vos deixarei o Espírito Santo. E as pessoas continuam unidas em um só pensamento e aí vem o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos. Então, quando eu estou meditando nesse texto, eu tenho que entender que é continuado. E a mudança de um capítulo para o outro dentro do livro não tem. Então, às vezes, é o contexto, é a continuação. Por isso eu devo ler todo. Mas ler calmamente, pausadamente, pensando, olhando. E aí o terceiro ponto que eu coloquei aqui é pensar durante todo o dia. Então, por isso, eu poderia colocar um outro ponto aqui, o melhor horário da gente ler é pela manhã, mas nem todos têm esse tempo, né? Mas é quando a gente lê um texto da Bíblia, a gente ficar pensando nesse texto da Bíblia. E quando nós pensarmos, há um quarto ponto que é o seguinte, ver aonde entra na nossa vida cotidiana. O que a gente pode aprender sobre isso, né? Vamos fazer um exercício para casa hoje. Vamos ler esse texto de João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos pensar no nosso cotidiano, o quanto Deus nos amou. O quanto Ele se preocupou conosco. E por isso hoje nós temos algo chamado salvação. Queridos, importante salientar isso aqui, nesse final. Não adianta nós pensarmos que a vida
ela é única e exclusivamente esse momento que nós estamos vivendo e os momentos que nós estamos partilhando junto com outras pessoas ou nós próprios estamos vivenciando. Né? Não. Uma criança, ela nasce, ela cresce, ela é adolescente e a adolescência é algo problemático. Todos temos dificuldade na adolescência, porque a gente começa a se fazer muitas perguntas e às vezes as pessoas que estão à nossa volta não nos dão as respostas de uma forma satisfatória. E por isso nos causam bastante traumas. E aí quando nós partimos para a vida adulta, nós estamos carregando os traumas da adolescência. Até curar, às vezes, querido, demora. E quando a gente chega numa vida adulta, a gente tem tanta responsabilidade que a gente preferia estar na adolescência. E eu vou me tornando uma pessoa que é adulto e já mais velho e ainda não consegui vivenciar e corresponder diante de mim mesmo, a minha identidade como ser humano, porque eu ainda estou vivendo coisas de adolescente. A Bíblia fala isso. Então, queridos, quando eu penso em tudo isso, eu entendo o seguinte: o momento que eu estou vivendo ele tem que ser pautado não pelas minhas dificuldades, mas por aquilo que a própria palavra me ensina para que eu me torne alguém melhor. Porque no futuro, quando eu morrer, eu tenho uma eternidade para viver diante do Senhor. E a minha eternidade, eu vou ressuscitar em Cristo Jesus e eu vou estar aqui no milênio para vivenciar algo tremendo de reconstrução desse mundo. Então, quando eu entendo tudo isso, que eu entendo o meu futuro é a eternidade, eu vivo esse presente de uma forma maior, em oração, em dedicação, em busca ao Senhor, em vivenciar coisas novas, em querer viver o novo de Deus, em querer viver coisas que não são velhas. Querido, a palavra que eu tenho para nós hoje é: vamos meditar na Escritura e compreender o que Deus tem para nós hoje, o que Deus tem para nós nos próximos dias, para o nosso futuro, que é uma eternidade. Meditação, então, querido, recapitulando tudo isso que a gente falou, é estudar, é parar, é pensar na própria palavra de Deus. Como eu faço isso? Pedindo que o Espírito Santo me dê discernimento, lendo com calma o texto ao qual que eu vou estar lendo ali, que eu vou estar meditando. Uma outra coisa muito importante dentro disso, gente, não é pecado riscar a Bíblia. Não é pecado encher a Bíblia de anotações. Não é pecado, querido. Não é pecado. Até o ideal, hoje em dia, como a gente está vivenciando esse momento de ensino. Estou virado aqui, estou pegando uma Bíblia para mostrar para vocês. Hoje em dia existem Bíblias que têm uma lateralzinha aqui para te escrever referências. A Bíblia é tua, é teu manual de pensamento. Escreve coisas tuas na tua Bíblia. Ela é particular. Ninguém precisa pegar a tua Bíblia e tu pode encher de ponto de interrogação e te perguntar sobre algumas coisas e colocar na tua Bíblia. Essa aqui ainda não está arriscada porque ela é nova. É mais uma Bíblia que eu comprei, a Márcia não pode ficar sabendo. E aí, queridos, você pega essa Bíblia e você começa a ler ela com calma, pensar durante dias sobre aquele texto, pensar naquilo que você leu. E aí, querido, começar, se for necessário, aplicar no teu viver ou apenas entender o momento que você está vivendo. Eu li algo muito sério, que aquilo que a gente entende, muitas vezes, na maioria das vezes, pessoas que pregam, pessoas que falam de Deus, nós precisamos deixar escrito e demorar ainda um tempo para falar. É uma coisa muito séria, querido. Eu tenho pensado muito. O nosso problema é que nós falamos muito.
E ao falar, as ações, ou as orações, ou as coisas que dizemos, muitas vezes nós não conseguimos sustentar. Então que nesse tempo a gente possa meditar também no que a gente vai falar. Senhor, cuida. Provérbios fala isso, né? Cuida o que sai da minha boca. Queridos, importante entender que esse programa, contexto, é para nós entendermos que o todo em nossa volta tem uma importância para que eu vivo no centro. Então, o tempo que nós estamos vivendo como igreja é um tempo de nós nos prepararmos para um outro momento em que a igreja vai ter que lutar na dificuldade. Antes da igreja subir, a igreja vai ter que passar por um tempo de tribulação. Antes de uma mãe ter um filho, ela passa por um momento de dor intensa. O apóstolo Paulo, ele diz que ele tinha dores de parto. E, querido, às vezes nós queremos ter as coisas sem ter esforço. A gente quer ter momentos com Deus sem ter um esforço e viver algo. Então, querido, eu quero deixar essa palavra para você hoje. Meditar é eu me aprofundar na beleza de Deus. Meditar é eu estar com Ele a cada dia e por através da escritura dele compreender o que Ele tem para mim. Meditar é eu fixar meu coração nesse Deus cada dia mais e nele viver, por Ele viver, para Ele viver, sem ter nenhum medo, querido, de que quando eu fizer isso, eu vou ter o melhor dessa terra. E quando eu falo isso, querido, eu não falo de dinheiro, porque de dinheiro é só trabalhar, se esforçar e a gente atinge. Mas ter paz no coração, a gente precisa ter uma mente que está sarada pelo amor e pela graça e pelo cuidado de Deus. Quero orar com você, quero te abençoar, quero pedir que Deus cuide de ti e que nós possamos estudar a palavra, nós possamos meditar na palavra, nós possamos vivenciar a palavra de Deus no nosso dia a dia. Quero te salientar uma coisa bem importante, querido. Semana que vem nós vamos estar aqui com esse mesmo programa, Contexto, falando sobre oração. Mas pastor, sim, querido. Primeiro a gente tem que aprender a meditar para aprender a orar corretamente o que a palavra de Deus tem para nós. Quero abençoar a tua vida. Pai, que a tua graça esteja sobre a vida de cada um, Senhor. Esse programa vai ficar gravado, Senhor, e eu sei que vai ser usado para abençoar a vida de muitos irmãos, Senhor. Nós queremos aprender, Senhor, a meditar na tua palavra. Queremos aprender, Senhor, o que tua palavra tem para cada um de nós. E Deus, quando nós não entendermos o momento que nós estamos vivendo, eu sei que a tua palavra, Senhor, ela nos esclarece, Senhor, com exatidão para nós podermos vivenciar algo novo e darmos mais um passo. Sim, Senhor, eu vejo cada um de nós, Senhor, caminhando. E quando nós caminhamos, Senhor, a nossa meta, o nosso objetivo não é, Senhor, ficar parado, mas é ir adiante, vivenciando coisas novas, vivenciando momentos novos, tendo a certeza de que algo novo está ali na frente, Senhor. Mas se houver obstáculos, Senhor, nós possamos transpor ele, Senhor, porque nós temos uma certeza. A tua palavra faz a diferença. Vem derramar a tua graça e que nós possamos compreender aquilo que tu tem para nós, em nome de Jesus. Quero abençoar a tua vida, querido, e te pedir para que Deus cuide do teu dia a dia. Semana que vem, na segunda-feira, estamos aqui, 20 horas, falando da palavra de Deus. E o tema vai ser oração. Se você puder, passa para o maior número de pessoas que você tiver aí no seu grupo, na sua rede social aí. Daqui a pouco, lá por 10 horas, já vai estar no YouTube também esse vídeo. Que Deus abençoe a todos e guarde cada um no amor e na graça de Deus. Que Deus te abençoe e te cuide.